Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre a ciência e a Bíblia. Se inscreva no canal, verifique sua inscrição, ative o sino de avisos, e por fim compartilhe a verdade. Devido ao fato da natureza humana está totalmente corrompida, cientistas e religiosos, infelizmente, criam discriminação entre si, porque não aceitam a ciência verdadeira, e nem a religião verdadeira. Para muitos é melhor separar as duas esferas da realidade, mas isso não é a solução. Em poucas palavras, a ciência fala sobre como, e a Bíblia fala sobre quem e por quê. Com isso em mente você começa a perceber a função destas esferas de realidade, e a função delas é revelar Deus. Logo, separar a ciência da Bíblia é insatisfatória. Queremos com este simples vídeo dizer aos nossos seguidores que a Bíblia e a ciência não são inimigos, já que Deus é o autor de ambos, e não pode se contradizer-se. Infelizmente, devido ao fato de que estamos dentro de um mundo caído, e a nossa natureza humana está corrompida, acabamos por desprezar estas duas realidades. Quero lembrar que somos humanos e a nossa interpretação científica ou teológica pode estar sujeita a falhas, tenha isso em mente. Sempre que acontecer algum tipo de conflito em que você não consiga entender bem a verdade, para evitar uma conversa onde não se produz fruto de paz e justiça, precisamos explicar a vocês que existe o princípio de reconciliação, que ensina que precisamos ser honestos e ser lógico com as informações de ambas as partes para depois falar um resultado. Com isso em mente, percebemos que tanto a ciência como as interpretações religiosas estão sujeitas a falhas. É preciso aceitar esta verdade. Um exemplo disso é o fato de que se aceitava que o universo era eterno, mas com novas pesquisas, o modelo do Big Bang, o universo teve início, e a teoria do darwinismo foi descartada. Outro ponto importante é aceitar que tanto cientistas como teólogos estão sujeitos a correções, mas nem todos os conflitos são resolvidos. Infelizmente, muitos acham que a Bíblia é um livro científico, mas não é. A Bíblia é um livro histórico preciso, e é a palavra verdadeira de Deus. A Bíblia não ensina sobre álgebra, trigonometria ou geometria. Ela ensina que Jesus é a verdade absoluta, o único caminho ao Deus de Israel, e que Ele é a vida e sem Ele nada pode existir. Uma importante verdade quando falamos sobre ciência e a Bíblia é que a ciência está em constante mudança. E já a Bíblia tem sua finalidade de ensinar aos homens quem é Deus e quem Ele é, e isso não pode ser mudado. Veja um importante exemplo: o Big Bang ensina que o universo teve início, porque os movimentos das galáxias, as leis da termodinâmica e a história de vida das estrelas claramente afirmam que o universo teve origem. E por sua vez o livro de Gênesis diz que o universo teve uma origem, ou seja, o universo foi criado. Para quem segue as evidências, recomendamos que aos que nos seguem pesquisem sobre o astrofísico Robert Jastrow. Veja que a segunda lei da termodinâmica diz que o universo está desgastando, envelhecendo como vestimentas. E é isso que no livro de Salmos 102 e o verso 25 até o verso 27 diz. E me permita dizer que certas descobertas científicas foram afirmadas pela Bíblia. Por exemplo, o mar tem sendas veredas. Leia 2 Samuel capítulo 22 e o verso 16, e Salmos 8 e o verso 8. O mar tem limites. Leia Provérbios capítulo 8 e o verso 29. Por fim, termino este vídeo dizendo que muitos cientistas diziam que não existia nenhuma cidade chamada Jericó na época em que Josué entrou em Canaã. Porém, houve uma revisão que mostrou que de fato existia uma Jericó, e que seus restos se coincidem com o registro bíblico. Concluímos que a natureza humana dominada pelo pecado e por espíritos enganadores, que não permitem os seres humanos de ver as duas realidades, que revelam Deus, e que é preciso ter honestidade para entender que podemos explicar as coisas, e quando não, devemos manter a origem do nosso foco, que é buscar a verdade. Até o próximo vídeo.